da bola pegou fogo em General Severiano e as notícias que chegam envolvem ídolos, cifras milionárias da Europa e, infelizmente, a possibilidade real de ver um dos nossos maiores craques vestindo a camisa de um rival carioca. Prepare o seu café, respire fundo, porque hoje nós vamos dissecar cada detalhe dessa movimentação insana que define o planejamento do Glorioso para a temporada de 2026. Vamos começar pelo assunto que está tirando o sono da torcida e dominando as rodas de conversa no Rio de Janeiro. Jefferson Savarino. O nosso camisa 10, o Savalizo, um dos grandes heróis da nossa conquista histórica da Libertadores e do Brasileirão de 2024, pode estar de malas prontas para as Laranjeiras. É isso mesmo que você ouviu. A negociação entre Botafogo e Fluminense está, segundo as informações mais recentes, acertada entre os clubes. Mas calma, não jogue a toalha ainda, porque existem nuances fundamentais nessa história que a gente precisa analisar com frieza. O Botafogo entende internamente que negociar Savarino é uma medida extremamente impopular. A diretoria sabe o tamanho que o venezuelano tem na nossa história recente. Ele não é apenas um jogador tecnicamente refinado, ele é um dos rostos da reconstrução vencedora, um pilar daquele time que lavou a nossa alma em 2024. Porém, o futebol é business, e a proposta tricolor envolve uma engenharia financeira e técnica que agradou a alta cúpula alvinegra. Estamos falando de uma troca envolvendo a vinda do volante Wallace Davi para o Glorioso, um jovem promissor que pode agregar muito valor de revenda e qualidade técnica ao meio-campo, além de uma compensação financeira que equilibraria os caixas. Agora, o ponto crucial. A caneta está na mão do Savarino. A decisão final é dele. E por que isso nos dá um misto de esperança e medo? Porque, segundo a repórter Bárbara Mendonça, o venezuelano já recusou caminhões de dinheiro do Al Rayyan, do Oriente Médio, e propostas da Turquia e da França. Ele também disse não a gigantes de São Paulo recentemente. O motivo? A família. A família Savarino ama o Rio de Janeiro. A qualidade de vida, a adaptação das crianças, o clima. Tudo isso pesa, e é justamente aí que o Fluminense entra como uma ameaça real. Diferente das propostas do exterior ou de outros estados, ir para as Laranjeiras não exigiria mudança de casa, não exigiria tirar os filhos da escola, não mudaria a rotina social da família. O Fluminense oferece um aumento salarial considerável e um contrato longo, de pelo menos 4 anos, garantindo a estabilidade que ele busca até os 33 ou 34 anos. Para o torcedor, ver Savarino com a camisa tricolor seria um golpe duro. É a famosa lei do ex sendo armada contra nós. Mas precisamos olhar o cenário macro. Savarino tem 29 anos. O Botafogo, sob a gestão SAF, sempre pensa no timing de venda e renovação de elenco. Será que a diretoria avalia que o ciclo dele, tecnicamente, atingiu o teto? Ou será que estamos reforçando um rival direto sem necessidade? O empresário do Wallace Davi, segundo Vene Casagrande, está otimista e acredita que o venezuelano vai aceitar. O salário oferecido é maior do que o 1,2 milhão de reais que ele recebe hoje. Meus amigos, a novela está nos capítulos finais e o desfecho pode ser doloroso ou um alívio, dependendo apenas da vontade do camisa 10 de honrar a idolatria alvinegra ou priorizar o novo contrato no mesmo CEP. Mas não é só de saídas para rivais que vive o noticiário. O telefone do Botafogo está tocando com código de área da Itália, mais especificamente de Turim. O Torino, clube tradicional da Série A italiana, decidiu que quer fazer a feira no Newton Santos. Eles vieram com tudo para cima de 2 nomes, o zagueiro David Ricardo e o centroavante Arthur Cabral. Vamos falar primeiro de David Ricardo. O jovem zagueiro que tem mostrado evolução e potencial é alvo de uma queda de braço. O Torino tentou aquela velha tática europeia de empréstimo barato com opção de compra. Ofereceram 1 milhão de euros pelo empréstimo e uma opção de 6 milhões. O Botafogo riu e disse não. A postura do Glorioso no mercado mudou, amigos. Não somos mais aquele clube que aceita qualquer migalha. A diretoria fez uma contraproposta firme. Quer 8 milhões de euros fixos, cerca de 50 milhões de reais, mais 1 milhão em bônus. É pegar ou largar. David Ricardo tem perfil físico de zagueiro de Premier League ou Calcio, alto, forte, canhoto. O Botafogo sabe que tem uma joia que pode valer muito mais e não vai liquidar o patrimônio do clube. E aí entra a situação do Arthur Cabral.
Essa é mais complexa. Contratado a peso de ouro do Benfica no meio de 2025, custou 15 milhões de euros, lembram? O camisa 9 não conseguiu entregar o que se esperava. Apenas 5 gols em 28 jogos. A torcida, com razão, cobra desempenho. O Torino ofereceu até 12 milhões de euros no pacote total, 9 fixos mais 3 em bônus. Fazendo as contas de padaria, isso dá uns 75 milhões de reais. É menos do que pagamos? É. Seria um prejuízo contábil? Seria, mas tecnicamente pode ser a chance de recuperar parte do investimento e abrir espaço na folha salarial para um centroavante que encaixe melhor no sistema do técnico Martin Anselmi. Arthur Cabral é bom jogador, provou isso na Fiorentina e no Basel, mas às vezes o casamento com o clube simplesmente não dá liga. A diretoria está avaliando. Se livrar de um salário alto e recuperar boa parte do investimento por um jogador que está em baixa pode ser sim um excelente negócio a longo prazo. E, como se não bastasse a Itália, a França também quer tirar peças do nosso tabuleiro. O Olympique de Marselha veio forte para cima do atacante Arthur. Ofereceram 8 milhões de euros. Arthur, que chegou do Zenit por 10 milhões, teve seus momentos, marcou 8 gols, deu assistências, mas oscilou. Aqui, porém, temos um fator novo, Martin Anselmi. O nosso treinador argentino, conhecido por seu jogo posicional e intenso, levantou a mão e pediu a permanência do camisa 7. Anselmi vê em Arthur características táticas fundamentais para a temporada 2026. A obediência tática, a capacidade de fechar linha e a finalização de média distância agradam o professor. Essa proposta do Olympique é de empréstimo com obrigação de compra, o que praticamente garante a venda. Mas se o técnico diz que conta com o jogador, a diretoria fica na encruzilhada. Vale a pena vender por um valor menor do que comprou, o famoso loss, e desfalcar o elenco contra a vontade do treinador? Ou aposta-se na recuperação técnica de Arthur sob o comando de Anselmi para que ele valorize ainda mais? É o xadrez do mercado, onde a vontade técnica duela com a oportunidade financeira. Arthur tem mercado, isso é fato, mas o Botafogo de 2026 não precisa vender o almoço para comprar o jantar. Podemos nos dar ao luxo de segurar jogador se o técnico pedir. Agora uma situação inusitada envolvendo o nosso Little Jeff, o Jefinho. O menino que encantou a todos foi para o Lyon, voltou, se machucou e agora busca novos ares. Parecia tudo certo para ele ir jogar na China, no Liaoning Qiren. Seria um empréstimo recorde para o Botafogo, 300 mil euros, quase 2 milhões de reais, só pelo empréstimo, com salário pago integralmente pelos chineses. O Santos tentou atravessar, mas o técnico deles barrou. Quando tudo parecia certo para o Jefinho aprender mandarim, eis que surge o Japão na jogada. O FC Tóquio entrou na disputa para atravessar o negócio. Para o Botafogo, o cenário é o seguinte: Jefinho tem contrato até 2028. Ele precisa jogar, precisa recuperar a confiança e o ritmo de jogo que as lesões tiraram. Seja na China ou no Japão, o importante é que ele vá, jogue bem, valorize e volte a ser aquele ativo valioso, ou retorne para nos ajudar no futuro. Financeiramente, o Botafogo está fazendo um negócio inteligente, aliviando a folha e recebendo por um ativo que hoje não é titular absoluto. Mostra a força da marca Botafogo na Ásia também. Por fim, mas talvez o mais importante para a espinha dorsal do time, Alexander Barbosa, o nosso general, o homem que não ri, o zagueiro que impõe respeito. Com a venda do Marlon Freitas para o Palmeiras, Barbosa assumiu ainda mais o papel de liderança no vestiário. Ele é a cara da raça alvinegra. O contrato dele vai até o fim de 2026, mas o Botafogo já se antecipou para renovar. As conversas avançaram, existe otimismo, mas sempre tem um mas. Barbosa quer um aumento salarial significativo. Ele sabe do seu valor. Ele foi campeão da Libertadores e do Brasileiro sendo titular absoluto. Ele quer ser um dos maiores salários do elenco. O clube reconhece o valor dele, mas precisa manter a responsabilidade financeira. Não dá para quebrar o teto de gastos e criar ciúmes no elenco. A negociação é complexa, envolve bonificações, tempo de contrato e valores fixos, mas a sensação que fica é: o Botafogo não pode perder Barbosa. Ele é a alma defensiva desse time. A renovação dele é tão importante quanto qualquer contratação. Perder Marlon Freitas já foi um baque na liderança. Perder Barbosa seria desastroso para o espírito do time.
Resumindo, família, estamos sob ataque. O sucesso cobra seu preço. Quando você ganha Libertadores e Brasileiro, o mundo olha para os seus jogadores. O Fluminense quer o nosso cérebro, a Itália quer nossa força física, a França quer nossa velocidade e a Ásia quer nosso drible. Isso é sinal de que o trabalho foi bem feito, mas exige uma competência absurda do departamento de futebol para repor e manter o nível. 2026 promete ser desafiador, mas quem tem a estrela solitária no peito não teme tempestade. Quero saber de vocês, Savarino no Flu é traição ou negócio? Cabral deve ser vendido com prejuízo? E a renovação do Barbosa vale o esforço financeiro? Deixem tudo nos comentários, porque a voz de vocês é o termômetro desse canal. Vamos acompanhar cada vírgula dessas novelas e traremos qualquer atualização em primeira mão. O Botafogo é gigante e segue forte. Fiquem com Deus e até a próxima!